situação na Venezuela se complica cada vez mais. Pois é, dessa vez os Estados Unidos fizeram uma condenação às ações do ditador Nicolás Maduro. Ele tomou posse numa ação vergonhosa, como se nada tivesse acontecido, como se a fraude não existisse. Também teve uma manifestação que surpreendeu a todos. Um governador aliado do Lula gritou "Fora Maduro!" E também, se não bastasse tanta loucura, o ditador acaba de fechar a fronteira entre Venezuela e Brasil. Tudo isso faz parte do nosso editorial de hoje e a gente vai estar explicando isso aqui nos mínimos detalhes para vocês. Então, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é bastante importante para a gente. Está aqui para você fazer o download Segredos Milionários e Leilões, está disponível para você fazer o download aqui no nosso editorial, tá aqui na descrição para você fazer o download do e-book. Vamos lá, vamos começar com isso aqui, ó. Essa capa está viralizando o mundo, não só no Brasil, mas o mundo está viralizando essa capa. Por quê? Vocês devem estar sabendo que teve um filme da Fernanda Montenegro, da Fernanda Torres, filha da Fernanda Montenegro, que acabou viralizando pela conotação política e pela exploração política que a esquerda fez em cima desse filme. Então viralizou. E o marqueteiro do Lula utilizou a frase, que é o título do livro, para atacar os bolsonaristas e o 8 de janeiro. Ele falou: apesar dos ataques contra a democracia, ainda estou aqui. Ainda estou aqui é o nome do filme, que a Fernanda Montenegro gravou. Fernanda Torres. É porque eu não gosto muito dessa turma, então eu erro mesmo. Fernanda Torres gravou. Acontece que agora a revista Cruzoé brilhou a utilizar essa mesma matéria para escancarar a hipocrisia da esquerda. Maduro, ainda estou aqui. Foi o que publicou a revista Cruzoé. Maduro inicia o terceiro mandato com o apoio do Lula. E o Lula, que se diz defensor da democracia, não defende nada além de seus próprios interesses. Matéria de hoje no mundo militar. A capa da revista Cruzoé está perfeita, fazendo um excelente trocadilho com o nome de um filme brasileiro, focado em uma ditadura do passado e com a conveniência e apoio implícito do governo Lula com uma ditadura do presente. Parabéns, ao perfil Hoje no Mundo Militar, que fez essa publicação. E assim, a gente está acompanhando tudo que está acontecendo na Venezuela, trazendo aqui as informações para vocês. Conexão política. Mesmo derrotado nas urnas, o Maduro legitimou a fraude e assumiu o novo mandato na Venezuela. Aconteceu, um evento, eu tenho as filmagens, já vou trazer para você, onde, vergonhosamente, um teatro do mal, teatro da amante, da ditadura, porque a democracia é a esposa, é aquela que você casa para ficar com ela até o último respirar. Já a democracia, ela é traída pela ditadura. E aí teve um certo presidente que falou que prefere a amante, não é isso? Pois é, Nicolás Maduro foi empossado nesta sexta-feira para um terceiro mandato, como ditador da Venezuela, mantendo o chavismo no poder até o final de 2030. A cerimônia ocorreu na Assembleia Nacional da Venezuela, em Caracas, e reuniu autoridades locais e estrangeiras. Ao prestar juramento, Maduro prometeu um regime marcado por paz, prosperidade e uma nova democracia. Em discurso, exaltou sua retórica anti-imperialista e disse outras coisas, que sua vitória veio, abre aspas, da vontade popular, fecha aspas, Deveria ser preso só por essa mentira. Eu não fui eleito pelo governo dos Estados Unidos, nem pela oligarquia. Venho do povo, sou do povo, e meu poder emana da história e do povo, e ao povo devo minha vida completa, declarou. Desde as eleições de julho de 2024, a legitimidade da vitória de Maduro tem sido questionada. A oposição e grande parte da comunidade internacional acusaram o governo de não apresentar atas eleitorais que comprovem os resultados das urnas. Ou seja, uma vez ditador, golpista, sempre será golpista, E quem defende esse tipo de coisa... Agora, vem cá, a gente fala muito, a gente vê muito falar, na verdade, das matérias de jornais falando de um certo golpismo aqui no Brasil. Ficou escancarado que o que aconteceu lá na Venezuela foi um golpismo. Agora, a pergunta: quem financiou
o golpista ditador Nicolás Maduro? Quem chancelou? Quem foi fiador disso? Quem deu aso a isso? Também deveria ser condenado, né? Pois é, o Hoje no Mundo Militar publicou aqui o momento, né, da vexatória reunião onde o Maduro acabou tomando a posse. Hoje no Mundo Militar publicou o seguinte: o ditador Nicolás Maduro tomou posse da Venezuela. Dezenas de países denunciaram a fraude eleitoral, resultando em corte de relações diplomáticas com vários países, mas o Brasil fez questão de enviar um representante oficial para prestigiar a consolidação da ditadura chavista. É uma vergonha o que o Brasil está enfrentando, né? Ou melhor, o que o povo brasileiro está tendo que enfrentar com o governo que aí está. Eu vou até colocar a cena aqui, né? Uma cena deplorável. A pessoa, diante de Deus, né, começa as juras aqui do Maduro, vem e faz promessa de defender o povo e a democracia. Pois é, meu amigo. Pode deixar que o chifrudinho com tridente te espera, porque esse tipo de mentira não costuma ter muito perdão, não. Viu? É uma vergonha o que se faz. Matéria da revista Oeste. Estados Unidos condenam Maduro por reprimir a oposição na Venezuela. Uma condenação formal, né? Uma condenação de uma reprimenda, nenhum efeito prático, mas é melhor fazer algo e falar que é contra do que mandar, né, um embaixador para ir lá prestigiar um ditador. Pelo menos, nesse ponto, estou mais com os Estados Unidos. Os Estados Unidos condenaram nesta quinta-feira a campanha promovida pelo regime do ditador Nicolás Maduro contra a oposição na Venezuela. A ação ocorreu no mesmo dia em que a ditadura prendeu a líder Maria Corina Machado. Depois já foi libertada, né? Colocaram panos quentes nisso aí. Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca declarou à agência de notícias EFE que o governo norte-americano está observando atentamente os acontecimentos do país. A gente já está cansado de observação. Não, melhor. Nós, brasileiros, já estamos cansados. O povo venezuelano já está exausto. Não aguenta mais. Não suporta mais. O povo venezuelano está em maus lençóis. O povo venezuelano, sabe, está sendo humilhado, massacrado, destruído. Mas teve uma questão feita pelos Estados Unidos, né? Eu não posso também ser hipócrita aqui, porque os Estados Unidos já estão fazendo muito mais que o Brasil. O Brasil está fazendo o caminho inverso, reconhecendo a fraude e a ditadura. Os Estados Unidos, pelo menos, fez uma reprimenda e fez uma proposta maior. Já existia uma oferta de 15 milhões de dólares pela cabeça do sanguinário ditador Nicolás Maduro. Aumentou de 15 para 25 milhões de dólares, né, por informações que possam levar à prisão de Nicolás Maduro Moros, narcoterrorista, conspiracionista, importador de cocaína. Escreveu um monte de coisa aqui. E aí vem a matéria Infomoney. Eu sempre cito a fonte. Nenhuma matéria que eu trago aqui sai da minha cabeça, tá? Todas têm informação. É lógico, até onde existe uma democracia, eu emito minha opinião, dizendo que eu acho vergonhosa e deplorável a atitude do Lula. Mas as matérias, todas são fundamentadas, tá bom? Os Estados Unidos intensificaram nesta sexta-feira a pressão sobre Nicolás Maduro e seu regime na Venezuela. Depois de anunciarem um aumento da recompensa por sua prisão, agora foi divulgado um cartaz de procurado estampado com o rosto do Maduro. No cartaz, Maduro é acusado dos crimes de conspiração por narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína e conspiração para uso de metralhadoras e objetos explosivos. A nova recompensa do político é de 25 milhões de dólares. Os Estados Unidos começaram a chamar o opositor Edmundo Gonçalves de presidente eleito da Venezuela em meados de novembro, o que Trump também fez na quinta-feira em uma postagem nas redes sociais. É interessante uma coisa: esse aumento repentino da cabeça do ditador Nicolás Maduro tem algo a ver com Nayib Bukele, segundo constam informações, estar indo para a Venezuela com o Edmundo, né, Gonçalves Urrutia, presidente eleito da Venezuela, com, né, a sua equipe militar. E também o fato do Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que está indo para lá, segundo consta de uma matéria do Metrópolis, ter se encontrado com líderes
do grupo Academy. O grupo Academy é um grupo de mercenários dos Estados Unidos. Estaria eles de olho nessa recompensa de 25 milhões de dólares? Pois é, será que o grupo Academy realmente também está na Venezuela para pegar a cabeça do Maduro? Não sei. Sei que eu adoraria ver isso acontecendo, tá? Matéria do Infomoney, Estados Unidos anunciaram uma recompensa, né? 25 milhões de dólares, equivale a 152 milhões de reais pela prisão de Nicolás Maduro. Ou seja, sua captura, dead or alive, ou seja, vivo ou morto, não importa, né? Aí, como é a preferência do freguês, não importa, né? Se é vivo ou morto. A União Europeia também aumentou as reprimendas. A União Europeia amplia sanções contra a ditadura de Nicolás Maduro e inclui novos nomes na lista, 15 novos nomes na lista. O Conselho da União Europeia emitiu no dia 9 de janeiro de 2025 o Regulamento da Execução UE 2025/44, que amplia a lista de sanções contra funcionários e altos cargos da Venezuela. O documento, publicado no Diário Oficial da União, adiciona 15 novos nomes à lista de medidas restritivas estabelecida pelo Regulamento da União Europeia. A decisão foi motivada pela contínua crise de direitos humanos e o agravamento da democracia no país sul-americano. Está rolando agora uma entrevista na Revista Oeste, onde o ex-chanceler do Brasil, Ernesto Araújo, participou. Ele falou o seguinte: olha, em 2019, quase aconteceu a queda do Nicolás Maduro. Ou seja, quando aconteceram as ações, quando aconteceu, a pressão em 2019, enquanto o Bolsonaro acabava de assumir, houve uma reprimenda e uma pressão popular muito grande, onde o próprio Brasil foi um dos primeiros a reconhecer não o ditador Nicolás Maduro como presidente, mas Juan Guaidó, auto-intitulado presidente da Venezuela, o que não passou por um escrutínio eleitoral e é diferente do Edmundo Gonçalves. Então, alguns reconheceram, outros não, e ficou nessa situação um tanto quanto dúbia. Mas militares já começavam a se alinhar com o pensamento de Juan Guaidó. E quase aconteceu a queda do Maduro. O Maduro, inclusive, estava com um plano de fuga preparado. Acontece que depois os militares acabaram sendo cooptados, permaneceram do lado do Maduro. Então, uma situação tensa, que o Maduro passou. O Brasil teve a fronteira fechada, com a Venezuela. Maduro fechou a fronteira da Venezuela com o Brasil, não devia, afinal, os presidentes são amigos. A fonte é do Correio Brasiliense, citando sempre a fonte para vocês. Segundo informado pela Polícia Militar de Roraima, a fronteira da Venezuela com o Brasil em Pacaraima está fechada sem previsão de abertura. A Guarda Nacional Bolivariana está realizando o controle da fronteira. Ora, não devia fechar, não. Mandamos até embaixador para lá, é sinal que reconhecemos muito bem o Maduro, ou melhor, o governo e o PT reconhecem muito bem o Maduro, como uma democracia relativa, mas é uma democracia na visão do Lula, do PT e dessa turminha da esquerda, da left people todinho. Todinho não, só os radicais do Brasil. Matéria do Metrópolis. Só para constar, tá? Quem publicou foi a Bárbara do Te Atualizei. Em Caracas, dirigente do PT chama posse de Maduro de momento histórico. Só se for um momento triste da história. Mas o terceiro momento deplorável da história. Só se for. Mas ela chamou de momento histórico. Dirigente do PT participava de uma reunião do Foro de São Paulo, em Caracas, enquanto a opositora do Maduro era preso. E ela assumiu o compromisso de colocar a Venezuela lá dentro do BRICS. Aí é para brilhantar ainda mais o BRICS, Mas nem tudo, são espinhos. Até que uma coisa interessante aconteceu. Parece que existem alguns lampejos de luz dentro do PT de vez em quando. Um dos governadores do PT, o Helder Barbalho, que é governador do Pará, ele resolveu agir como alguém probo e disse o que todo petista deveria ter vergonha na cara e falar também: fora Maduro.
Matéria do jornal Metrópolis: o Brasil não pode se omitir. Fora Maduro, dispara Helder Barbalho. Governador do Pará diz que os defensores da democracia precisam abominar o ditador Maduro. Pois é, eu não gosto da esquerda, não gosto do PT, mas eu não vivo com nenhum deles, eu não vou namorar nenhum deles, já sou casado, muito bem casado, então eu falo de atos e não de pessoas. Parabéns pelo ato, tá? Você teve muito mais hombridade que grande parte da turma do PT, né? Em reconhecer que o Maduro é um grande ditador. O governador do Pará, Helder Barbalho, que é do MDB, não é nem do PT, tá? Cobrou uma postura mais incisiva do governo brasileiro em relação à Venezuela e disse que defensores da democracia devem abominar a ditadura do Maduro. A declaração do político aconteceu na sexta-feira, o mesmo dia em que está prevista, ou que já aconteceu, a posse do Maduro. Aí é que entra o perigo, aí é que mora o perigo, né? Porque quando ele diz que defensores da democracia devem abominar a ditadura de Maduro, ele tem que falar para os defensores da democracia. Então, seus correligionários, seus aliados do espectro político não vão abominar a ditadura do Maduro. Não são defensores da democracia, são demagogos, nada mais que isso. E não é à toa que a repercussão do Lula, a moral do Lula está cada vez mais embaixo, né? E eu espero que caia cada vez mais, né? Aqui na queda eu quero que despenque, tá bom? Atlas Intel. Desaprovação de Lula vai a 49,8%, a maior de seu governo. Ainda é pouco, ainda é muito pouco, tem que ser 99,9%, tá? A desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ultrapassou numericamente a sua aprovação e atingiu o maior nível da série histórica, segundo aponta uma pesquisa Atlas Intel. O novo levantamento, divulgado nesta sexta-feira, mostra 49,8% de rejeição ao petista, enquanto os que aprovam são 47,8%. Duvido muito, tá? Não acredito muito nessas pesquisas. Para mim, o sujeito que ainda aposta no Lula hoje, que aprova, né, a gestão Lula, ou falta intelecto ou falta moral, um dos dois, porque nunca se viu uma gestão tão desordenada quanto essa. Minha opinião, só minha opinião, tá? Matéria do Conexão Política, valor milionário. Olha, eles tentando reverter isso aí. Sites do Grupo Globo são turbinados por repasses do governo Lula. O governo federal aumentou drasticamente os valores destinados a veículos do Grupo Globo desde que Luiz Inácio da Silva assumiu a presidência da República. Entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, o conglomerado recebeu mais de 10,2 milhões apenas em ações publicitadas, voltadas só para os seus sites, segundo dados da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, da SECOM. Tá? Então você já vê aí o tamanho do buraco que acontece, né? O tamanho do problema aí. Tá, mas a grande questão, tira do aposentado, tira do PPC, tira do mais pobre para enfiar na Globo. É isso aí que o pessoal mais pobre aí defendia. Mas uma coisa nós temos que admitir, o governo Lula sabe muito bem retribuir aqueles que estão do seu lado. Né? Há quem diga, e aí eu sei que você vai ficar bravo comigo, que faltou isso ao Bolsonaro. Retribuir mais os que estavam do seu lado. Né? Porque o governo Lula, ele buscou todos, né? Que estavam no mensalão, que estavam presos, que estavam nas catacumbas de Curitiba, trouxe todos de volta, entregou todo o país na mão deles e falou: façam a festa, meus queridos. Pois é. Olha essa matéria do Metrópolis. Delegado que ordenou a investigação contra deputados ganha cargo nos Estados Unidos. Olha só essa aqui, interessante essa matéria. Não sou eu que estou dizendo, é o Metrópolis. Ainda coloca um supostamente para petista não me encher o saco, tá bom? Chefe de gabinete do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e delegado Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira foi nomeado nesta sexta-feira para um dos cargos mais cobiçados da instituição. Pereira foi designado pelo presidente Lula para ser adido da Policial Federal na Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, por um período de 3 anos, substituindo o ex-diretor da PF, Rolando Alexandre de Souza, no posto. Recentemente, Pereira esteve no centro da polêmica entre a PF e a Câmara após ordenar a abertura de investigação contra os deputados Eduardo Bolsonaro,
de São Paulo, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Cabo Gilberto, do PL da Paraíba. O motivo da investigação foram supostos crimes de injúria contra o delegado da corporação Fábio Alvarez Shore, que atua nos inquéritos que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro. A verdade é que os deputados, falaram fizeram críticas ao Fábio Alvarez Shore, que é um delegado de polícia, e estavam sobre o manto da imunidade parlamentar, e ela foi afastada em relação a esses 3 deputados. E aí, o delegado que abriu o inquérito, mandou investigar esses 3 deputados, ganhou um cargo, um dos cargos mais cobiçados pela corporação de todos, que é ir para ser adido da Polícia Federal em Washington. Para Cuba ninguém quer ir. Você já reparou isso? Que coisa? Ninguém cobiça ser o adido da Polícia Federal, nem em Caracas, na Venezuela e nem em Cuba. Mas em Washington, no berço do capitalismo, todo mundo adora. Vocês já repararam isso, Mas diz aí, eu sei que você ficou bravo comigo. Você concorda que o Bolsonaro, vamos dizer assim, manteve mais afastados os seus aliados do que o Lula traz todo mundo para os seus braços? Olha, estou falando sinceramente, não estou falando para ofender quem gosta do Bolsonaro, mas se um dia o Bolsonaro voltar para a presidência, ou outra pessoa que seja de direita, vai ter que rever esses conceitos de 100% nas 4 linhas da Constituição. Não, fulano aqui é meu traidor, que não sei o quê. Vai ter que rever os conceitos. Senão, o resultado vai ser sempre a volta da esquerda. Quer você goste, quer você não goste. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Que vontade que eu tenho de chegar aqui e falar: fedeu pro Maduro. Pegaram ele. Mas ainda não foi nesse. Quem sabe o das 9?